mais um Devocional Palavra que Transforma. Nós estamos em reflexão no livro de Ruth e hoje é a parte 6 dessa reflexão, que tem como título Efeito Cascata ou Efeito Dominó. Quando você coloca uma peça de um dominó e as outras na sequência em pé e você derruba essa peça e as outras peças caem uma por uma quando uma é tocada na outra. O efeito cascata, quando há águas de um rio, por exemplo, e elas são paradas, brandas, calmas, mas de repente pedras estão no caminho dessa calmaria e as águas começam a bater sobre essas pedras, as águas começam a ficar mais agitadas, até que há um abismo e essas águas caem neste abismo com uma força muito grande. Forma um turbilhão ali embaixo de águas até que ela se torna calma novamente. Assim é a nossa vida. Quando lançamos palavras, decisões, atitudes, essas têm como um efeito dominó, um efeito cascata. E no livro de Ruth tem algumas partes, alguns versículos que nos mostram o que as suas atitudes, as suas palavras têm como consequência na vida de outras pessoas, na história de outras pessoas. Boaz, por exemplo, um homem temente a Deus, quando chega em seu campo, ele diz exatamente assim no capítulo 2, versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Ele chegou naquele campo. Ele era o senhorio daquelas pessoas. Aquelas pessoas o serviam. E ele diz: O Senhor seja convosco. Uma palavra, uma frase poderosa quando você diz para alguém: O Senhor te abençoe. Ficou tão comum esta palavra, esta frase, que muitas vezes você pode falar, declamar isso para alguém sem que você pense realmente no que você fala. Mas essa frase ela é poderosa porque é uma bênção que vem do Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe. E aqueles homens retribuem a esta frase de Boaz como: O Senhor te abençoe. E o Senhor, que já o abençoava, abençoou mais e mais, porque ele se torna ali o remidor de uma família. E ao remir essa família, ele se torna esposo de Ruth. Ruth se torna mãe de Obed, que faz parte da genealogia de José, que se casa com Maria, mãe de Jesus. Essa família faz parte da história de Jesus. Porque ele disse uma frase sincera, porque era um homem temente a Deus. Por isso, Deus te abençoe. Deus esteja contigo. Deus estenda as mãos na sua família, na sua casa. E continua aqui neste livro alguns outros versículos que mostram esse efeito cascata. Nesse mesmo capítulo 2, no versículo 19, diz assim: Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Novamente esse homem é abençoado através de palavras ditas por Noemi, quando ela pergunta para Ruth onde ela tinha trabalhado. E Ruth disse: Onde eu encontrasse a graça, ali eu ficaria e recolheria cevadas caídas. E ela encontrou graça diante de Boaz. Boaz a permitiu que ficasse ali com todo rigor de detalhe do qual ele fala com ela. E a sogra, Noemi, abençoa novamente este homem pelo que ele fez. As nossas ações nos levam a edificar a vida de outras pessoas. E quando a vida dessas pessoas são edificadas através de nossas ações, de nossas palavras, de nossas atitudes, essas pessoas dizem para nós: Deus te abençoe. E receba
quando alguém te fala. Que assim seja, que Deus me abençoe diariamente, que Deus me abençoe nas minhas decisões, que Deus me abençoe na minha caminhada. E no versículo 20 diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi, que tinha pedido para que seu nome fosse trocada por Mara, amarga. Ela já não via a beleza da vida por causa da situação da qual ela vivia, mas porque um homem chegou em seu campo e os homens o abençoaram. E ela mesma, Noemi, o abençoa quando este permite que Ruth trabalhe no campo dele. E ela diz: O Senhor ainda está com seus olhos voltados para nós. Ela cai em si, ela reconhece, ela se lembra de quem Deus é na vida dela. Quando você em sua casa começar a ter palavras calmas, palavras de bênção para as pessoas que moram com você, para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que estão ao seu lado no seu ministério, para as pessoas que te atendem no comércio. Se você disser uma palavra de bênção a essas pessoas, essa pessoa pode estar num dia muito ruim e ela se lembrará de quem Deus é na vida dela, porque você decidiu falar algo que edifique e não algo que destrua. Por isso, dê a vez a uma pessoa. Por isso, dê a outra face quando alguém te machucar. Ande mais uma milha. Empreste a sua capa. Seja uma pessoa que abençoe a outras pessoas. E no capítulo 3, versículo 1 diz assim: E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Esta mulher, agora, reconhecendo que Deus continua na vida dela, ela diz à sua nora: Não me cansarei de te fazer o bem. Não canse de fazer o bem a outra pessoa. Seja o efeito cascata de alguém, seja o efeito dominó para a vida de alguém. Mas não um efeito que destrua, um efeito que magoa, um efeito que gere desconforto, mas um efeito que gere o amor, que gere a esperança, que gere a paz. Por isso, em sua casa, em seu lar, neste recomeço, busque em Deus ser uma pessoa como um vaso de bênção para outras pessoas. Na discussão que pode acontecer, seja a palavra branda. Tenha coragem, tome decisão de perdoar. Quando disser Deus te abençoe, diga de uma forma sincera. Quando der a paz do Senhor a alguém, realmente esteja desejando que esta pessoa viva na paz que excede todo entendimento no Senhor. Seja você uma mulher que, ao cair do turbilhão de águas que batiam em pedras de tropeço na vida de alguém, seja você a água abundante que cai para transformar a vida desta pessoa. Não seja a pedra de tropeço, mas seja o efeito cascata de palavras doces e sinceras na vida de alguém. Fique com essa palavra e Deus te abençoe. E amanhã, nossa última reflexão no livro de Ruth.